Boa noite, boa noite, boa noite. Cara, hoje a gente vai dar continuidade àquela questão de linguagem poética que a gente começou na aula passada. A gente falou de sílabas poéticas, de estrofe e daqueles recursozinhos de supressão sonora. E hoje a gente continua falando sobre o som, mas agora a gente precisa comentar um pouco a respeito de rima. Dos diferentes tipos de rima e as formas como eles vão se apresentar pra gente dentro de diferentes poemas. Beleza? Então a gente começa lembrando de um conceitozinho básico que vocês talvez se lembrem. Vamos falar sobre rima. Primeira coisa que a gente vai prestar atenção, a gente vai tentar lembrar que existe a rima pobre e a rima rica. Isso aqui é um conceitozinhos que a gente costuma ver primeiro ano do ensino médio, você era jovem. Alguém lembra da diferenciação entre rima pobre e rima rica? Porque rima pobre e rima rica ainda são alguns conceitos que a gente lembra que existe. Não, eu sei que existe a rima rica e que existe a rima pobre, mas o que diferencia cada uma delas? Lembra disso? A rima pobre é quando você está rimando palavras de mesma classe gramatical. É como rimar dor e amor, ambos substantivos. Quando você rima palavras de mesma classe gramatical, você está construindo o que a gente chama de rima pobre. Já a rima rica é a ideia contrária, ou seja, a rima rica acontece quando você rima palavras de diferentes classes gramaticais. Como, por exemplo, você rimar salvo, do verbo salvar, como se você fosse rimar o salvo com a palavra calvo, de ausência de cabelos. Salvo e calvo, um verbo, um substantivo, que pode ser usado como adjetivo, um nome, né? Então, aí você tem a rima que a gente vai chamar de rima rica. Palavras de diferentes classes gramaticais. Beleza. Rima rica, rima pobre, são conceitos que você lembrava que existiam. Mas e a rima rara e a rima preciosa? O que seriam as rimas raras e rimas preciosas? Rima rara. Galera, a rima rara, ela acontece quando você acaba rimando palavras não tão comuns do português. Palavras que você não ouve todos os dias. Então, uma rima rara, ela é construída com palavras não usuais. Por exemplo, escanhoar é uma palavra que você não ouve todo dia.
Escanhoar é uma palavra que você não ouve todo dia. E se você ouve todo dia, você anda em lugares muito estranhos. Defenestrar é uma palavra que você não ouve todo dia. Defenestrar é uma palavra que você não ouve todo dia. Obnubilar é uma palavra que você não ouve todo dia. Obnubilar é uma palavra que certamente você não ouve todo dia. Obnubilar é tornar enevoado, obscurecer. Escanhoar é a barba bem feitinha, bem lisinha. Sabe quando o barbeiro tira para riba, primeiro para baixo, depois para cima? Fica bem lisinho, isso é escanhoar. Você se torna um sujeito de barba escanhoada. E defenestrar é atirar pela janela. É o ato de atirar algo ou alguém pela janela. Defenestrá-lo-ei, bandido. E temos ainda a rima preciosa. A rima preciosa é uma rima inusitada. É uma rima que não devia acontecer, mas por conta das circunstâncias dentro do texto, ou mesmo por conta da maneira como o poeta construiu o seu texto, essa rima acaba acontecendo. Por exemplo, águia e alague. Duas palavras que não rimam. Duas palavras que não têm sonoridade semelhante. Mas imaginemos que em determinada situação a gente coloque o pronomezinho bem aqui. Aláguia. Então, por conta da situação, águia passou a rimar aqui, já que você tem duas palavras. A gente vai criar uma rima inusitada. Ou a gente ainda pode pensar nessa palavrinha aqui. Nessa rima que o Augusto dos Anjos criou em um poemazinho chamado Monólogo de uma Sombra. Ele rima apodrece com formando apodrece com formando um S. Então a gente vê uma rima se construindo aqui. Ou seja, uma palavra vai rimar com toda uma estrutura que acontece dentro de um verso, que acontece dentro de uma estrofe. É uma rima mais inusitada, é uma rima diferente. Você está rimando uma palavra com várias outras. Beleza? Então a gente precisa prestar atenção, além dessas ideiazinhas de rimas, na colocação das rimas dentro das estrofes. Presta atenção nesses versinhos aqui, nessas estrofes aqui. Agora a gente vai falar sobre a colocação da rima dentro da estrofe, ou seja, da classificação das rimas.
Então, galera, a gente precisa observar como as rimas acabam se colocando dentro de uma estrofe. Ou seja, a gente vai prestar atenção na sonoridade. Noturnos, soturnos, solidão, canção. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam a minha canção. Ferreira Goulart. Quando a gente vai fazer essa análise de rimas dentro de uma estrofe, a gente costuma fazer essa marcaçãozinha. A, B, C, D, para o quê? Marcar a ordem na qual aparecem as rimas dentro do seu poema. No caso dessa estrofezinha aqui, noturnos, soturnos, solidão, canção. Isso aqui é o que a gente vai chamar de rima emparelhada. De rima emparelhada, justamente porque elas vão se apresentar em pares dentro do seu poema. AA, BB, CC, DD e assim sucessivamente. E você precisa observar se existe uma lógica das rimas dentro do seu poeminha, beleza? Observe essa outra estrofezinha aqui. O amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Clarice Lispector. Galera, observando a sonoridade. O amor não tem, que vai rimar aqui embaixo com não tem o peso nem. Importância nenhuma, vai rimar com o último versinho, de uma rosa de espuma. Então a gente vai ter uma organização aqui, AB, AB. Isso aqui é o que a gente vai chamar de rima alternada. Ou rima cruzada.
chama de rima in. Galera, atenção. Você está lendo. Porque já me perguntaram. Seria a. Observe uma coisa aqui também, para evitar todo e qualquer tipo de vacilo na hora de analisar um poema, na hora da sua prova. Observe isso aqui. Opa! Isso aqui? Ok. Tava sem áudio. Galera, só aqui, ó, falando sobre rimas. Vamos ter... tudo aqui. Você falou tudo, ó. Problema aqui, ó. Falha na comunicação, mas o áudio tá beleza? Dá pra ouvir aí? Beleza. Galera, olha essa estrofe que vocês nunca viram aqui. Isso aqui é de um poeta que a gente vai estudar posteriormente, chamado Gregório de Matos, conhecido por aí como Boca do Inferno. Uma vez ele disse: descarto-me da tronga que me chupa, corro por um conchego todo o mapa, o ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Observa a sonoridade dessa estrofe. Chupa, mapa, capa, garupa. Na hora de fazer a marcação, como faríamos? A, B, B, A. Isso é o que a gente chama de rima interpolada. Beleza? Galera, prestar atenção no quê? Prestar atenção na sonoridade. Prestar atenção na sonoridade. Já me perguntaram, mas professor, pá, 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 pá. Não seria uma estrofe A? Não, por causa da sonoridade. Chupa, mapa, capa, garupa. Quando a gente está falando de análise de estruturas poéticas, quando a gente está falando de linguagem poética, o que vai nos guiar será a sonoridade. Beleza? Senhores, observa esses dois versinhos aqui para mim. Salve a bandeira do Brasil querida. Salve a bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Pessoal, outro erro muito comum
na hora de se analisar qualquer estrofe, especialmente se a gente pensar, especialmente se formos pensar na hora da prova. Normalmente a gente quer ganhar tempo, né? A gente está preocupado com redação, está preocupado com as outras provas. Então, a gente costuma ir com muita pressa e deixa passar detalhe bobo. E é no detalhe bobo que a gente roda. É a armadilha do Satã. Não cairemos nela. Quando a gente fala em rima, sempre tem um para pegar o fim do verso. Querida, não rima, segue em frente, não tem rima, acabou. Pessoal, observando esses dois versinhos, tem rima? Querida, está rimando bem aqui com tecida. Isso aqui nada mais é que um lembretezinho que existem rimas internas. Rimas internas. Ou seja, nem sempre a sonoridade... não. Nem sempre a rima vai estar muito bem marcadinha no fim de um verso. Às vezes, as rimas se constroem com o fim de um verso rimando com o interior de outro. Aqui temos sim, ó. Mas a é uma rima interna, diferente do que a gente observou aqui. Onde a gente onde tivemos uma rima externa. Então fica o lembrete. Se a rima acontece entre o fim de um verso e o interior de outro, rimas internas. Se a gente observa a rima acontecendo sempre com o fim dos versos, é o que a gente chama de rima externa. Beleza? Nem sempre as rimas vão seguir uma lógica. Você vai acabar percebendo uma rima mista e outras vezes você pode observar que são versos brancos. Então, rima mista é quando você observa a sonoridade do seu poema, das diferentes estrofes no seu poema, e você vê que uma estrofe segue uma lógica, outra estrofe segue outra lógica totalmente diferente, outra estrofe pode ser uma estrofe de maior extensão, vai acabar não tendo alguma lógica nenhuma, e você tem A, B, C, D, A, D, E. Então, você vai chamar isso de rima mista. Não existe uma organização
em relação às rimas presentes dentro do seu texto, dentro do seu poema. E você vai ter ainda a existência, a presença, às vezes, de versos brancos. Existem ainda aqueles que chamamos de versos brancos. Os versos brancos são poesias que se constroem sem a presença de rima. São poesias que não vão ter rima em seu interior. A poesia romântica, não existe a preocupação na rima, com a rima, dentro da poesia romântica. Sem a presença de rimas. Muito obrigado, camarada. Então são poesias construídas sem a presença de rimas. Poesias que vão ter uma sonoridade bem peculiar, às vezes cacofônicas. Poesias que se constroem sem a presença de rimas. Observe isso aqui. Se a cólera que espuma, a dor que mora n'alma e destrói cada ilusão que nasce. Observa só o primeiro verso sozinho. Se a cólera que espuma, a dor que mora. Observando o segundo verso agora. N'alma e destrói cada ilusão que nasce. Você percebeu que esse n'alma está meio deslocado? Se a cólera se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Você percebe o quê? Que esse nauma devia estar bem aqui. Esse nauma devia estar bem ali no primeiro verso, para ficar: se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Mas isso alteraria totalmente
a contagem de sílabas poéticas alteraria toda a estrutura do poema. E aqui, Raimundo Corrêa, um poeta parnasiano, que tem severas regras em relação à construção do poema no parnasianismo, né? Todo poema tem que ser soneto, todo poema tem que ter 10 ou 12 sílabas poéticas. Aqui, 10 e 10. Se a gente colocasse isso para lá, ia mudar tudo. Então a gente faz, poeta, né? Se utiliza dessa estratégia que a gente chama de cavalgamento. Você pode encontrar isso com o nome de cavalgamento, encadeamento ou enjambment. Cavalgamento, encadeamento ou enjambment vai acontecer quando o fim do verso Então, o encadeamento, ele ocorre quando você tem o fim de um verso localizado do verso seguinte. Então, o fim de um verso está no começo do verso seguinte. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Então, esse fenômenozinho é o que a gente vai chamar de cavalgamento, ou encadeamento, ou enjambment. Observa esse outro aqui. Tudo desmoronando. Nunca morrer assim. Nunca morrer num dia de sol assim. De sol assim. Fernando Pessoa escreveu isso e ele se utilizou de duas estratégiazinhas de construção de poema aqui. Uma delas a gente observa aqui, ó. Mesma estratégia. Nunca morrer num dia de sol assim. Então aqui a gente observa um cavalgamento ocorrendo. Da mesma maneira que a gente observou aqui no Raimundo Corrêa.
Mas tem outra coisa que acontece aqui. Deixa eu beber um gole d'água aqui. Pessoal, observe esses dois sinalzinhos, né? A presença de sinais como esse dentro do verso vai trazer para a gente chama de corte ou cesura. Então, corte ou cesura ocorre quando você tem um sinal de pausa longa bem no meio do seu verso. Então, você vai fazer grandes pausas no meio do caminho, no meio da sua leitura. Nunca morrer assim. Nunca morrer num dia de sol assim. De sol assim. Então, sempre que você tem um sinal de pausa longa no meio de um verso, existe o corte do ritmo de leitura. Existe essa cesura. Então, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, o ponto final, ponto e vírgula, todos eles são o que a gente chama de sinal de pausa longa. Todos eles vão marcar esse corte, essa interrupção na leitura do seu verso. Beleza? Observa esse outro aqui. Temos um outro, que é o que a gente chama de paralelismo. Tem esse outro fenômenozinho que acontece, que inclusive vai ser até semelhante à anáfora, quando a gente falou de figura de linguagem, lembra? Que a gente falou do Renato Russo, do será, 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 será. Quando a gente está analisando um texto poético, quando a gente faz essa análise de linguagem poética, pode acontecer o que a gente chama de paralelismo. O paralelismo é a repetição de estruturas, ou seja, de mesmas estruturas, mesmas palavras, no início de diferentes versos. No início de diferentes versos, quando temos as mesmas estruturazinhas, ocorre o que a gente chama de paralelismo. Tem esse poetinha, bem no interior do Nordeste, lá em Arco Verde, que ele era o Zé da Luz. E o Zé da Luz tinha um poeminha chamado Ai Se Cesse. E no Ai Se Cesse, ele dizia: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois casasse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Então você observa que no todo versinho, se juntinho nós, se juntinho nós, se juntinho nós, se juntinho nós, se juntinho nós. Essa repetição de estrutura é o que a gente vai chamar de paralelismo. Beleza? Cara, desde que o curso começou, a gente está trabalhando basicamente conceitos. Conceitos, explicação disso, explicação daquilo. Conceitos um atrás do outro. Denominações. Acabou.
Acabou essa parte de conceito, acabou essa parte de denominação e a partir da próxima semana a gente começa a falar sobre historiografia literária, de fato. Fofocas históricas, autores que não gostavam de pessoas, por que não gostavam, o que eles faziam, o que eles não faziam, suas principais obras, poemas marcantes. Mas antes, eu pensei no seguinte, aula que vem, semana que vem, eu acho que especialmente para aqueles que nunca fizeram a prova, assim, galera que vem online, posso ter muita gente que nunca fez, mas aqui presente, tem alguém que nunca fez a prova? Nunca fizeram a prova? Tipo, beleza. Então, semana que vem, eu vou trazer questões das provas anteriores relacionadas a tudo que a gente estudou até aqui. Essa parte inicial, conceitual, e aí a gente resolve junto, beleza? Depois dessa chuva de conceitos e denominações, a gente respira um pouquinho e a partir da próxima aula, de conteúdo em si, a gente começa a fofocar. Beleza? É sempre um prazer absurdo estar na presença dos senhores. Espero que tenham todos uma ótima semana e até mais. Tchau!